Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 10. Queridos, estamos começando mais um início aqui de programação, um início de semana na Rede Novas e Paz de Comunicação. E eu louvo a Deus por essa tão grande oportunidade de estar aqui com você. Estamos aqui dando continuidade no nosso Templo Central ao 18º Congresso dos Jovens da nossa igreja, 18º Congresso da UMADEMP, União de Mocidade da Igreja Assembleia de Deus Novas de Paz. E o tema em questão, o tema proposto pela juventude, é um tema muito forte, baseado nessa leitura que nós fizemos de Apocalipse capítulo 2 e o versículo 10. Uma palavra dirigida por Jesus a uma igreja muito conhecida na Ásia, uma igreja muito conhecida nossa, a igreja de Esmirna. E uma das coisas que me chama a atenção nessa leitura é que a mensagem de Jesus a essa igreja que vivia numa cidade rica, mas era uma igreja humanamente, materialmente falando pobre, é uma mensagem muito contemporânea, é uma mensagem que tem tudo a ver conosco nos dias atuais. Porque essa igreja estava passando por momentos difíceis. Esmirna, a igreja que estava em Esmirna, estava sofrendo. Só que o sofrimento, pela perspectiva de Deus, revela quem é fiel e quem é conveniente. Muitas vezes nós temos uma visão equivocada do sofrimento, mas o sofrimento é muito importante. O deserto que nós passamos nos faz revelar quem de fato nós somos. Com muita propriedade dizia Agostinho de Hipona que as adversidades, as tempestades, as tribulações eram muito importantes ou são muito importantes para o cristão, porque dizia Agostinho, não existe cristianismo sem sofrimento. E aqui diante dos nossos olhos, quando abrimos a palavra de Deus, estamos diante de uma igreja perseguida, caluniada, sofredora, pobre. Uma igreja que tem que enfrentar a própria morte. Mas uma igreja, exemplo de Filadélfia, que só recebe elogios do Senhor Jesus. O curioso é que Esmirna é uma cidade rica e essa igreja é pobre. Esmirna, a história diz que era uma cidade rival de Éfeso. Era a mais bela cidade da Ásia Menor. Quando você vai ler a biografia do general de Alexandre, Lisímaco, você descobre que Lisímaco fez questão de fazer de Esmirna a cidade mais bela da Ásia Menor. Esmirna era considerada o ornamento, a coroa da Ásia. Uma cidade comercial, onde o principal porto da Ásia Menor ficava em Esmirna. Uma cidade muito bonita. A história revela que Esmirna tinha uma arquitetura muito bela, templos dedicados a várias divindades. O maior deles, do panteão grego, Zeus, era adorado em Esmirna. Apolo, Afrodite, Esculápio, Cibele eram deuses venerados e adorados em Esmirna. O curioso é que das 7 cidades da Ásia Menor, só Esmirna continua viva, sobrevivente até hoje,
Fica ali na região da Turquia asiática. Tem aproximadamente 250 mil habitantes e é conhecida hoje como Izmir, na Turquia. Só que quando a gente pesquisa sobre Esmirna, a gente vai ver que dentro dessa cidade, uma cidade rica, uma cidade que a história revela ser cosmopolita, onde gentes de vários lugares estão ali. Afinal de contas, Lisímaco fez Esmirna, ou reconstruiu Esmirna, para ser uma cidade muito bela, muito bonita, muito atraente. Como diz a própria história, a coroa da Ásia. Para ser visitada, para ser um polo turístico, para ser venerada. E essa igreja é uma igreja que está passando por talvez uma das maiores perseguições do mundo antigo, debaixo do maior império que a terra já conheceu, o Império Romano. Uma igreja fiel a Cristo na cidade mais fiel ao Império Romano. E o curioso é que a fidelidade de Esmirna era muito conhecida no âmbito humano. Quando você vai ler, por exemplo, o que Cícero revelava acerca de Esmirna, Cícero dizia que Esmirna já era fiel a Roma antes de Roma ser o que foi. O grande império romano, Esmirna já era fiel, a tanto de celebrar a deusa Roma muito antes do Império Romano se tornar o que se tornou o grande império dos Césares. A história revela que Esmirna foi a primeira cidade a construir, a levantar um templo à deusa Roma. Essa fidelidade era tanta que havia uma disputa. A história revela que existia uma disputa entre Esmirna e Éfeso para ver quem construiria um templo ao devasso imperador Tibério. E Esmirna ganhou de Éfeso esse privilégio. Foi a primeira cidade a levantar um templo em adoração ao imperador Tibério, apadrinhado de César Augusto. E essa igreja também era conhecida pela sua fidelidade, não a Tibério, mas a Jesus. E essa igreja passou por situações tão difíceis. E é sobre essas características de Esmirna que eu gostaria de trazer para o nosso tempo. Porque essa igreja passa por momentos tão difíceis. O texto que nós lemos fala de tribulação. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 10 diz: alguns de vós o diabo lançará na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Historiadores acreditam que esse número dado por Jesus era números literais. Mas sendo literais ou não, essa igreja conheceu uma tribulação como talvez nenhuma outra igreja da Ásia Menor. Porque diz a história que quem está sentado no trono é um dos mais devassos imperadores que o Império Romano já construiu. Tibério, um homem que tinha relacionamento sexual até com crianças, um homem devasso, um homem que não conhecia limites para os prazeres da carne. E quando você vai ler um pouco sobre tribulação, por que é que essa igreja sofreu tanto? Essa igreja foi fiel a Deus, passando nas mãos de Tibério, que tinha até um funcionário para cuidar dos prazeres. Eu estava lendo um pouco sobre a história de Tibério, e a história diz que Tibério era tão devasso que ele criou um cargo no Império Romano, o administrador dos prazeres. A história diz que esse homem era Tiro Cesônio Prisco, um homem responsável para satisfazer toda a devassidão de Tibério.
Tibério tinha uma paixão muito grande por crianças, era um pedófilo. Imagine vocês, um homem com essas características, um homem que chamava as crianças de meus peixinhos, um homem que ficava nu dentro de uma piscina, bolinando crianças. E Tibério era tão terrível que a história revela que é dele uma das mais implacáveis perseguições contra a igreja de Jesus. E é por isso que Jesus olha para Esmirna e diz: o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação. E quando a gente vai analisar o que essa igreja passou, quando Jesus fala de tribulação, porque a ideia de tribulação, o significado aqui de tribulação é sufoco, é aperto, é esmagamento. Esmirna, a igreja que estava em Esmirna, estava sendo espremida pelo Império Romano. A opressão estava pesando sobre essa igreja. A força das circunstâncias estava pesando sobre a igreja de Esmirna, e os crentes estavam sendo atacados, mortos. Ou adorava o imperador Tibério, ou era lançado do Monte Pagos, porque Esmirna ficava ladeada por esse monte, muito conhecido, e lá do alto do Monte Pagos, diz a história que muitas instituições foram criadas pelo Império Romano, mas de lá do Monte Pagos eram jogados crentes da igreja de Esmirna. Crentes fiéis a Jesus, que recebiam a ordem: ou adora Tibério, ou serão lançados daqui do Monte Pagos. A história revela que em um dia Tibério mandou jogar 1.200 crentes da igreja de Esmirna do monte. Em outra oportunidade, 800 crentes foram jogados do Monte Pagos de uma vez só. Eram empurrados do precipício de Pagos e morriam por causa da sua fé. Uma igreja que conheceu de perto, na prática, o significado da palavra tribulação. Aliás, Esmirna vem de mirra. Esmirna significa erva amarga, significa amargura. É interessante que mirra era usado para embalsamar. No mundo antigo, as pessoas que morriam, mirra também servia como um perfume. E é interessante que Esmirna também significa amargura. Um nome que acompanhava essa igreja que enfrentava a perseguição. Uma igreja sofredora, perseguida, enfrentando a própria morte, mas só recebe elogios do Senhor. É curioso que das sete igrejas que receberam as cartas de Jesus, somente Filadélfia e Esmirna recebem elogios. E essa igreja nos ensina a primeira grande lição: que não basta tão somente viver da fé. Essa fé, ela tem que dar provas de fidelidade em qualquer circunstância. Porque viver da fé é algo importante. Mas essa fé, quando ela é levada às circunstâncias que foi levada a igreja de Esmirna, nós precisamos entender que aí a gente demonstra a Jesus que nós estamos prontos para o que der e vier. Essa igreja não se curvou diante do imperador Tibério, do Império Romano. Diante dessa igreja existia uma sentença: ou adora a Tibério, ou é morto no Monte Pagos.
Mas a igreja disse: nós adoramos a Jesus. Se Esmirna é fiel ao Império Romano, a igreja que aqui está é fiel a Jesus. Uma cidade conhecida pela sua fidelidade ao Império Romano, também ficou marcada e conhecida por uma igreja sofrida, mas fiel ao seu mestre. Essa é a grande primeira lição que eu aprendo com essa igreja. Ser fiel até a morte. Está pronto para ir até as últimas consequências? Está pronto? Ser fiel a Jesus revela no meio da adversidade, da tribulação, das circunstâncias mais adversas, quem de fato serve a Jesus e quem não serve. É por isso que a tribulação, o sofrimento, muitas vezes é permitido pelo próprio Deus, para que o joio seja separado do trigo, para que a gente possa entender quem de fato nós somos, se realmente somos aquilo que dizemos ou não. É por isso que Jesus permite, como permitiu a Pedro. Tu conheces ele? Não, não sei quem é. A tribulação muitas vezes vai permitir a gente mesmo conhecer a gente, porque muitas vezes a gente diz que conhecemos a Jesus, que temos comunhão com Ele, que servimos a Ele, mas aí quando vem as perseguições, as tribulações, quando eu falo isso eu me recordo de uma história que aconteceu na China comunista. Certa feita a igreja subterrânea, estava um grupo ali orando e de repente a polícia comunista chinesa chega e aí os soldados dizem: olha, se preparem para morrer, viu? Vocês foram pegos fazendo algo que o governo da China não permite. Vocês estão desobedecendo a lei. O comunismo não permite adoração a Cristo. Vocês sabem que nós somos uma nação comunista. E aí os soldados disseram: olha, quem quiser preservar a sua vida, venha para cá. E quem não vai negar a Jesus, pode ficar aí, porque a gente vai metralhar todo mundo. Apenas aquele que negar a Cristo será salvo. A história diz que um grupo de pessoas que estavam ali, orando, reunido com a igreja, resolveu não pagar com a sua própria vida. Um grupo se separou do outro. Os soldados mandaram aquele grupo que resolveu negar a Cristo sair, e quando eles estavam lá fora, achando que só iam ouvir os disparos daqueles que iriam pagar com a sua própria vida a sua fidelidade a Jesus, os soldados comunistas trancaram a porta e disseram: nós também somos servos de Jesus. E nós queríamos saber quem de fato adorava a Deus e quem não adorava. E acabaram ali cultuando a Jesus com aqueles irmãos que foram fiéis ao Senhor, independente de se iam morrer ou não. Jesus providenciou o livramento e ali ficou claro que aqueles soldados comunistas também serviam a Jesus. E ali foi descoberto quem de fato adorava a Deus e quem não estava pronto para ser fiel até a morte. Então, o primeiro exemplo de Esmirna para mim, para você nesta manhã, é ser fiel até a morte, independente das circunstâncias. Essa igreja passou por um sofrimento muito grande, mas resolveu ser fiel a Jesus até a morte. O segundo exemplo que Esmirna nos dá é sobre a sua pobreza. E o que eu acho fenomenal no exemplo de Esmirna para os dias atuais é que dentro de muitas igrejas por aí, pobreza já é sinônimo de maldição. O que você mais vê hoje por aí, principalmente em canais de televisão,
É um pseudo-evangelho, um evangelho falsificado sendo pregado de que ser pobre é sinônimo de estar debaixo de uma maldição. Mas Jesus não fala nada disso. Pelo contrário, quando você abre Lucas, lá no capítulo 6, você vê Jesus chamando bem-aventurados são os pobres. O apóstolo Tiago diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. E o curioso é que essa igreja, a igreja de Esmirna, além de ser fiel na tribulação, foi fiel até a morte na tribulação. Essa igreja foi fiel a Deus na pobreza. E olha que não era tão somente uma pobreza daquilo que a gente tem como supérfluo. Eu gostaria tanto de ter isso e não consigo ter. Uma pessoa pobre, né? Que gostaria de ter uma bicicleta, mas não consegue comprar. Que queria comer um pedaço de carne, mas hoje não tem dinheiro. Isso é pobreza. Mas a expressão que Jesus usa para essa igreja de Esmirna é uma expressão ainda mais difícil. Havia duas palavras para a pobreza. Em grego era petocheia e pênia. E a expressão que Jesus usa para Esmirna é petocheia. Sabe o que é petocheia? É uma pobreza total, extrema. Petocheia em grego representava a imagem de uma pessoa que não tem absolutamente nada. Um mendigo. A representação de petocheia é um mendigo pedindo esmolas que não tem nada. E a pobreza dessa igreja foi algo enaltecido por Jesus, porque mesmo passando por extrema pobreza, petocheia, não tendo sequer o básico, imagina você sendo perseguido pelo maior império que essa terra já conheceu. Imagina você sendo jogado de um monte como o Monte Pagos, de uma altura assustadora. De uma vez só, 1.200 crentes são assassinados, da outra vez mais 800 crentes são mortos. Essa igreja tem que lidar com a pobreza extrema. A história revela que a igreja de Esmirna era uma igreja da classe pobre e muitos deles eram escravos. Os primeiros cristãos sabiam que era pobreza absoluta. E quem tinha alguma coisa, diz a história, que o Império Romano vinha, saqueava, levava tudo. Quem negociava tinha seus bens levados, seus produtos arrancados pelo Império Romano. E essa igreja era uma igreja que vivia na extrema pobreza, mas foi fiel a Jesus até a morte. Sabe o que é que essa igreja nos ensina? Que é melhor ter tesouros no céu do que viver buscando riquezas aqui na terra. Ser fiel a Jesus não significa muitas vezes ter um carro novo. Ser fiel a Jesus não significa muitas vezes ter uma casa para morar. Ser fiel a Jesus não significa sempre estar por cima da carne seca. Isso é muito importante que aprendamos aqui com a igreja de Esmirna, porque diferentemente de Laodiceia, que se achava rica, essa igreja era pobre humanamente falando, mas essa igreja tinha tesouros no céu que Laodiceia não tinha. Hoje tem muita gente por aí que vive nas igrejas em busca disso, e o pior, são levadas a crer que vida cristã é uma vida só de fartura. Quando eu olho para os crentes de Esmirna, eu me recordo daquilo que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Paulo diz: aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, tendo tudo e nada tendo. Paulo diz: eu aprendi, tanto na fartura quanto na pobreza.
ser exaltado, ser estar humilhado. Paulo tinha aprendido. A igreja de Esmirna também tinha aprendido. Ser fiel a Deus independe da minha situação. Deus vai receber a minha adoração, o meu louvor. Eu tendo tudo, mas também não tendo nada, eu vou ser fiel até a morte. Hoje, infelizmente, nós vemos um evangelho pirateado, falsificado, um pseudo-evangelho sendo pregado por aí de que crente não passa por tribulação. Há igrejas por aí que já criaram até seus jargões, né? Você vai arrebentar, vem pra cá. Você vai ficar rico, tá pobre. Porque Deus não é o Deus da miséria. Eles precisavam ler a história de Esmirna. Um evangelho falsificado, mentiroso. Um evangelho onde Deus é apresentado como o Senhor das barganhas, que está por trás de um balcão dizendo a mim, olha, vamos negociar aqui, você está pobre, vou te deixar rico. Um evangelho que cria nas pessoas o intuito de só buscar a Deus por aquilo que Deus tem para dar, e não por aquilo que Ele representa, não por aquilo que Ele é. E essa igreja nos ensina uma grande lição. Foi fiel a Deus em extrema pobreza. Fiel a Deus na perseguição de Tibério. Fiel a Deus na extrema pobreza. Mas essa igreja também passou pela calúnia, pela difamação. Os crentes de Esmirna, diz a história, estavam sendo acusados de coisas que não fizeram. Existia dentro de Esmirna uma perseguição ainda mais implacável a essa igreja. De um lado, o Império Romano, através de Tibério. Do outro lado, os judeus, espalhando falsos rumores sobre eles. E é por isso que Jesus diz, é aí que está a sinagoga de Satanás. A história revela que havia ali uma grande comunidade judaica na cidade de Esmirna. E essa igreja tinha que lidar com a perseguição romana e a perseguição dos judaizantes. Os judeus foram os principais inimigos da igreja no primeiro século. Você vai ver Paulo sendo perseguido por eles lá em Antioquia da Pisídia. Você vê Paulo sendo apedrejado pelos judeus em Listra. Você vê Paulo sendo perseguido pelos judeus em Icônio. Você vai ver Paulo sendo perseguido pelos judeus em Tessalônica. Em Esmirna não era diferente. O evangelho era satanizado pelos judeus. Os judeus difamavam a igreja de Esmirna, perseguiam os irmãos de Esmirna. Para vocês terem uma ideia, os crentes de Esmirna eram taxados, até diz a história, de canibais, porque eles celebravam a ceia do Senhor com o pão e o vinho, que são os símbolos, né, do corpo de Jesus, coisa que a gente faz até hoje. A igreja de Esmirna era taxada de imoral. A história diz que eles celebravam a festa do ágape antes da Eucaristia. Eles eram acusados de ser divisores de famílias, porque quando as pessoas se convertiam a Jesus, eles deixavam de adorar a Cibele, a Apolo, a Zeus, a Esculápio, para vir servir a Jesus. E isso causava divisão dentro da família. Alguém dizia, olha, vamos adorar ali a Esculápio, e aí alguém dizia, não, eu agora adoro a Jesus. Vamos adorar a Zeus? Não, eu adoro a Jesus. Isso começava a causar problemas nas famílias de Esmirna. Os judeus se aproveitavam disso e diziam, eles são destruidores de família também. Eram acusados de ateus porque não se curvavam diante da imagem de Tibério. Então imagine você como essa igreja passou pelo sofrimento. Sofrendo com a pobreza, sofrendo com a perseguição de Tibério e sofrendo com a calúnia, com a difamação. Imagina o sofrimento dessa igreja. Mas Jesus olha para ela e diz assim,
Você foi fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa igreja não foi candidata à morte, foi chamada à vida. A igreja de Esmirna eram fiéis a Jesus, enquanto que a cidade de Esmirna era fiel a Roma. É interessante que a história diz que havia um duelo entre Éfeso e a cidade de Esmirna para saber quem seria a primeira, a mais desejada pelo Império Romano. Mas Jesus olha para essa igreja que está lá, numa cidade que vive em disputa para ser a primeira, a querida do Império Romano, e Jesus olha para a igreja e diz: eu é que sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Outra grande lição que essa igreja nos ensina: ser fiel a Deus em qualquer situação. Policarpo, discípulo do apóstolo João, foi bispo dessa igreja. E Policarpo foi o exemplo de um homem que pagou com a sua própria vida, com mais de 80 anos. Policarpo foi levado diante do procônsul romano e dele escutou a seguinte pergunta: e aí? Por que tu não renuncias a esse Jesus e vem ser fiel aqui ao imperador? E Policarpo disse: como eu posso abandonar esse homem que há mais de 80 anos eu sirvo, adoro? Como posso ser fiel àquele que só me fez bem até hoje? Policarpo chega diante dos seus algozes e diz: olha, façam o que tem de ser feito, mas eu não vou negar a Jesus. Eu vou ser fiel até a morte. São de crentes assim que Deus está à procura. Não é a pobreza, a perseguição, as prisões, as calúnias que vão nos separar do amor de Jesus. Aliás, Paulo diz: quem pode nos separar do amor de Jesus?